Bom, gente, acho que vamos começar então. Bom, bem-vindos a todo mundo, obrigada por vir. Meu nome é Camila Paranhos, eu estudo na Universidade da Pensilvânia e hoje eu vou comentar um pouco sobre a universidade e como tem sido a minha experiência nela. Bom, primeiramente um pouquinho sobre mim. Como eu já disse, estudo na Universidade da Pensilvânia. Eu estou no College of Arts and Sciences, né, que é a Escola de Artes e Ciências, que é onde se localizam a maioria dos cursos, uma coisa que eu vou explicar melhor depois, mas é onde fica a maioria dos cursos. E eu estou fazendo uma graduação dupla em Ciências Políticas e Economia. No meu último, o summer, né, que é o período de verão que a gente tem, eu voltei para o Brasil e eu trabalhei no programa de Summer Job da Estônia, que foi uma experiência muito legal também, e eu estou atualmente no meu segundo ano da graduação. Aí eu coloquei aqui as minhas informações de contato também, caso vocês tenham alguma pergunta que não tenha sido respondida ou só queiram saber um pouco mais sobre a universidade, vocês podem me chamar. Mas no final dessa sessão eu também vou abrir um tempo para vocês fazerem perguntas e poderem esclarecer as dúvidas que vocês têm. Bom, sobre mim é isso. Primeiramente, só queria passar algumas informações gerais de Penn. Então, ela está localizada na Filadélfia, na Pensilvânia, que depois eu também vou explicar melhor onde fica, caso alguém não saiba. Ela foi a primeira universidade dos Estados Unidos e é um membro da Ivy League, que é uma liga de 8 universidades dos Estados Unidos, que são muito boas academicamente, mas originalmente era uma liga que surgiu a partir do esporte. A taxa de admissão para a classe de 2026 foi de aproximadamente 4,4%, e 93% dos estudantes admitidos estavam dentro do top 10% do ano deles, em termos de nota. A universidade está organizada em semestres, porque tem algumas outras que não é dessa forma, então as notas são dadas semestralmente, você também escolhe suas aulas semestralmente. E o corpo estudantil tem a seguinte divisão: alunos da graduação são 9.962, então isso é as pessoas que estão no primeiro, segundo, terceiro ou quarto ano da graduação, ao todo esse número, e no total, incluindo os estudantes de pós-graduação e outros currículos também mais avançados, são 23.030 pessoas. E dentro do corpo estudantil de graduação, 54% são mulheres. Sobre o campus, é um campus relativamente grande, tem 299 acres, mas também ele pode ser percorrido a pé. Então, se você vai desde um ponto até o outro do campus, andando assim, sem ser muito rápido, te leva no máximo uns 20 minutos. Então, para você percorrer de ponta a ponta. E tem a Penn formou 36 vencedores do Prêmio Nobel. Agora eu só queria também falar um pouquinho sobre alguns rankings. Então, tem a primeira escola de negócios do mundo, de acordo com o US News. Primeira escola de enfermagem do mundo também, em primeiro lugar, pelo QS World Universities. É a sétima melhor universidade dos Estados Unidos, pelo US News. E a 14ª melhor universidade do mundo, pelo Times Higher Education. E aqui eu também coloquei alguns ex-alunos famosos, né? Elon Musk, Warren Buffett, mais alguns outros, e alguns estudantes atuais também, que são famosos. Bom, como eu já disse anteriormente, né, a Penn está localizada na Filadélfia, na Pensilvânia, que é a Filadélfia capital do estado, tem 1.603.000 aproximadamente habitantes, sendo a quinta maior cidade dos Estados Unidos. É uma cidade bastante artística e cultural, então isso é uma coisa muito legal de estudar aqui. Tem várias oportunidades para você explorar a Filadélfia e não só ficar no campus, porque tem bastante coisa interessante para fazer. Em termos de turismo, tem também alguns pontos bem importantes, um deles sendo o Independence Hall, que é onde foi assinada a Declaração da Independência dos Estados Unidos, o Liberty Bell, que é um sino que também tem a ver com isso, e o Philadelphia Museum of Art, que é esse aqui embaixo, que é onde está também localizada a estátua do Rocky, que é aquele boxeador famoso que tem um filme, e o filme é todo gravado na Filadélfia, então também tem essa parte interessante. Tem ótimos restaurantes também, aqui eu coloquei alguns exemplos também, essas fotos aqui de cima são minhas. Esse prato aqui foi um restaurante etíope que eu fui, que foi super bom, assim, então tem muitos restaurantes e bem variados, assim, eu acho que você consegue achar qualquer tipo de culinária, o que é bem legal. Tem uma vida noturna agitada também, por ser uma cidade grande.
E a Filadélfia é uma coisa muito interessante, é que ela está localizada entre Washington, D.C. e Nova York. Então, também eu acho que isso facilita bastante caso você tenha interesse em viajar para essas duas cidades. Dá para fazer muito facilmente. Eu, em fim de semana, vários fins de semana, fui para Nova York, Washington ainda não, mas tenho vontade. E fica mais ou menos assim, se você pega trem, Nova York é só 1h30, Washington é 2 horas da Filadélfia. Então, como ela está no meio, é uma localização muito boa também nesse sentido. Então, eu realmente acho que é um dos melhores lugares, assim, para se morar e fazer faculdade. Sobre o campus agora, eu queria comentar um pouquinho. Bom, a Penn está localizada num bairro que chama University City, que ele está separado do centro da cidade, então tem até uma ponte que divide os dois. O que eu acho que é muito bom, porque a gente acaba tendo esse espaço que é um pouco mais recluso, assim. Penn está integrado na cidade, o que significa que não é um campus fechado, não tem uma divisão muito clara, assim, mas, ao mesmo tempo, por ele estar nesse bairro um pouco mais separado, eu acho que isso torna com que a comunidade também faz com que a comunidade fique mais junta e também me traz um senso maior de segurança. E também no campus tem uma segurança 24 horas, porque a cidade da Filadélfia é uma cidade grande, como qualquer uma, então acaba que tem alguns riscos associados a isso, mas em Penn eu sempre me sinto segura, tem segurança 24 horas, você pode pedir para os seguranças também te escoltarem a determinados pontos do campus, caso você não se sinta seguro andando à noite ou coisas do tipo. Então, eu acho que essa parte é realmente muito boa. Eu nunca não me senti segura aqui. E aqui eu também coloquei um mapa do campus, para só explicar também um pouquinho como funciona. Então, você tem aqui essa parte da Locust Walk, que como se fosse uma rua no meio do campus, assim, que é a parte bem central, que não passa carro. Então, toda essa parte aqui, se você for ver, dá para você passar a pé. O que eu acho que traz muito essa sensação de ser um campus um pouco recluso, mesmo ele não sendo fechado. E também que você só vê alunos, né? A maioria das pessoas que você vê nessa parte são alunos, então eu acho que acaba criando essa ideia de comunidade muito forte, mesmo estando em uma cidade grande. Então, exatamente, aqui tem a Locust Walk, e aí você vai ver que a maioria dos prédios onde as aulas acontecem estão realmente localizados nessa parte. Então, às vezes, normalmente você sai da sua residência estudantil, que também estão todas por aqui, e aí você vai para essa avenida central, a Locust, e consegue ir para os prédios onde estão as suas aulas. Mas tem alguns que também alguns prédios que estão nas outras duas ruas laterais, então a Walnut e a Spruce também são bem parte do campus. Aqui, só para vocês terem uma noção, aqui está um dos dormitórios estudantis bem famosos, que é o Quads, onde fica, do primeiro ano, onde ficam grande parte dos calouros, que eu também vou explicar depois. Aqui tem um outro, o Hill, que está por aqui também, aqui, Hill College House. Então também outro prédio residencial. Mais para cá tem para as pessoas que estão nos anos acima dos calouros. Então, eu acho que o campus ele consegue ser bem integrado e um dos elementos que possibilita isso é essa rua central, a Locust Walk. Aí aqui eu também coloquei alguns locais que eu gosto bastante, assim, que acho que são bem representativos do campus. O primeiro é o College Green, que é essa parte super legal também, tá um pouquinho antes de começar o Locust Walk, que é também um ponto bem central de Penn, onde tem essa estátua do Ben Franklin, que é o fundador da universidade. E aí aqui também, né, nessa área, tem vários desses campos de grama, né, que as pessoas sentam, às vezes, para conversar com os amigos, às vezes ler. Então, eu acho que é um espaço de convivência muito legal que se forma nessa parte. Nessa área também estão localizadas as duas grandes bibliotecas, que eu acabei não colocando foto aqui, mas também são super, super legais, uma delas é bem antiga. Aqui, de novo, eu coloquei uma foto da Locust Walk, que você consegue ver realmente como funciona, assim. Então, é uma rua que você acaba encontrando com muitas pessoas e é onde a maioria das pessoas passam para ir para suas aulas. Aqui eu coloquei uma foto do Huntsman Hall, que é o principal prédio da Wharton School, que é a escola de business de Penn, que também é bem conhecida, e é onde muitas pessoas vão estudar. Então, mesmo você não sendo da Wharton, você pode entrar nos prédios. Isso é uma coisa muito legal de Penn também. Os recursos de cada uma das escolas não estão limitados às pessoas que estão nela. Então, você pode, estando em uma das escolas, você pode explorar os prédios ou vários dos recursos das outras, então eu acho isso muito interessante. Aqui eu também coloquei uma foto da academia, que tem 4 andares mais a piscina, é bem legal.
E aqui os meus dois lugares favoritos de estudar, eu só fui um pouquinho tendenciosa, mas são os lugares que eu mais gosto, que um deles é esse prédio aqui, que também é um prédio da Wharton, que é super legal, tem vários também locais diferentes para você estudar, e esse aqui que chama Nanotechnology Building, que é um prédio de engenharia também, só que é aberto a outros estudantes, que eu acho que também é um lugar muito bom para estudar. Então, mas tem várias localizações para você estudar, e isso dá para escolher bem facilmente na universidade. Aqui um pouquinho sobre moradia e alimentação. Tem 3 dormitórios em Penn que são exclusivamente para calouros. O principal deles é o Quad, que tem 3 dormitórios dentro dele. Então, o Quad é esse aqui que está aqui embaixo, que é até onde aparece, quando você normalmente pesquisa a Universidade da Pensilvânia no Google, é isso que aparece, mas na verdade é um dormitório. Então, dentro dele tem outros 3, que seriam um deles aqui, que é o Rippey, aí aqui o Ware e aqui o Fisher. E cada um deles tem aproximadamente 500 pessoas, então no total tem 1.500 aqui dentro. Aí depois tem o Hill, que é o que eu morei no meu primeiro ano de faculdade, que é também esse aqui, que ele é mais interno, ele é um pouco mais moderno também, do que o Quad, mas acaba perdendo um pouco nessa parte que realmente parece mais antiga, assim, dá mais essa impressão de faculdade antiga, mas a infraestrutura é muito boa e também é onde se localiza o maior refeitório. Então, isso é uma coisa positiva do Hill. E aí também tem o New College House, que é o outro dormitório também para freshmen, que tem aproximadamente 200 pessoas. E aí os outros calouros ficam espalhados por dormitórios que são para pessoas que estão nos 4 anos de graduação. Aí aqui, agora sobre alimentação, basicamente, quando você entra em Penn, você escolhe um meal plan, que é o plano que você vai ter de alimentação, e nele contém meal swipes, que são os passes que você usa para entrar nos refeitórios, e os dining dollars, que são uma quantidade de dinheiro que você pode usar nos locais de alimentação de Penn. Penn tem 17 localizações para comer, incluindo 5 refeitórios, e tem 2 refeitórios especializados, o McClelland, que é de comida asiática, e o Hillel, que é um refeitório judaico para quem segue a dieta kosher. Então, e aqui eu coloquei um mapinha sobre as localizações para comer também, como elas estão distribuídas pelo campus. Então, tem lugares meio que em todo espalhados, assim, os lugares oficiais. Aqui onde tem 3 também tem onde está o Hillel, o Starbucks e mais um, que eu não sei, mas tem esses 3. Então eu acho que a parte de alimentação de Penn é muito diversificada, então você consegue realmente encontrar opções que sejam do seu gosto, ou até não necessariamente se você não quer almoçar, tem várias opções também para café, lanche, então é bem variado nesse sentido. Agora um pouco sobre a parte acadêmica. Penn está dividido em 4 escolas para a parte de graduação, sendo a primeira delas a Wharton, né, que é a escola de business, é a mais famosa de Penn também. A primeira escola de negócios do mundo, como eu já disse anteriormente, também é considerada a melhor por vários rankings. Ela tem 20 concentrações para graduação, então concentrações é como se fosse o curso dentro da área de negócios que você quer seguir, e as pessoas que estão em Wharton podem escolher até 2 concentrações. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, que são finanças, operações, ESG, empreendedorismo, e Penn também está muito bem classificada, a Wharton está em primeiro também, especificamente nos cursos de finanças e real estate, que seria cuidar da questão de casas e moradia, nesse sentido. E uma coisa interessante de Wharton também é que é uma escola de business e liberal arts, então, por mais que as pessoas que estejam lá estão cursando cursos de administração, elas também têm que fazer algumas aulas que fazem parte do currículo de liberal arts, então que fogem um pouco dessas matérias e incorporam matemática, história, às vezes geografia, ciências naturais, então você também tem que fazer aulas que saem um pouco disso, que é bem interessante. O Wharton também possui um currículo flexível, então possibilita os estudantes de fazerem intercâmbio e também ter minors. E minors, para quem não sabe, é só quando você tem como se fosse um curso adicional, mas que tem você faz menos aulas para cumprir aquele requerimento. Então você pode ter esse minor, mesmo que não em outra escola, que não necessariamente seja Wharton. Pode ser em Wharton também, mas você pode escolher fazer em
outra escola. E aqui eu também coloquei alguns números que mostram um pouco sobre o Wharton. A segunda escola de Penn é o College of Arts and Sciences, que é onde eu estudo, lá onde estão a grande maioria dos majors, tem um currículo interdisciplinar, então você tem os requerimentos de educação geral, que também estão, que contém os setores, o conhecimento e as fundações, são 2 tipos de requerimento que você tem que cumprir, e os requerimentos do seu curso específico, que aí você tem que ver pelo curso que você escolhe, o número de aulas que você tem que tomar por curso também variam. E aí você também tem um número de eletivas que você pode escolher, que são fora de tudo isso. Tem 60 áreas de estudo no college, então realmente é bem diverso, assim. E você tem a possibilidade de montar o seu próprio major, o seu próprio curso, caso você ache que nenhum desses se enquadra perfeitamente nos seus interesses. Tem muitas oportunidades de intercâmbio, depois eu vou até comentar de algumas outras, algumas específicas, mas isso é muito legal. E os Global Seminars, que é uma coisa que eu gosto muito também de Penn, e do college especificamente, que são aulas que você foca em alguma região, você estuda algum aspecto específico daquela região, e no final dessa aula, então no final do semestre, você viaja para o lugar onde que você estava estudando. Então, por exemplo, teve uma aula de escrita que era sobre Japão, e no final as pessoas realmente viajaram para o Japão. Então, eu acho que isso é uma oportunidade muito legal também, caso você tenha interesse em ter uma experiência universitária mais global. A terceira escola de Penn é a School of Engineering and Applied Sciences, então engenharia. Tem 6 áreas de estudo com concentrações que você pode tomar dentro dessas áreas. Tem mais de 12 programas de pesquisa e fellowships, que também é um tipo de uma bolsa de pesquisa. 18 centros e institutos de pesquisa. Os gastos com pesquisa até agora foram de aproximadamente 111 bilhões de dólares. E o percentual do corpo docente júnior com prêmios carreira ativa é de 45%, e o espaço em laboratórios de engenharia é de 162 mil pés quadrados, então também tem bastante espaço para laboratório. E por fim, a School of Nursing, que é uma escola que não tem tanta atenção, até porque eu acho que de alunos, principalmente assim, pra gente, assim, eu acho que alunos brasileiros acabam tendo um pouco menos interesse em seguir essa carreira, mas Penn tem a melhor escola de enfermagem nos Estados Unidos, então caso você tenha interesse nisso, também é uma opção muito legal e é super reconhecida, né, nesse sentido. Então, tem o maior percentual de fellows da American Academy of Nursing e membros da National Academy of Medicine que qualquer outra instituição de ensino que também tenha esse curso. Quando você vai para a escola de nursing, você sai com o Bachelor of Science in Nursing, então esse é o tipo do currículo, e é o único programa da Ivy League que é dessa forma. Você também tem, quando você faz nursing, você tem opções de duplo diploma com outras escolas de Penn, o que eu também vou abordar um pouco mais, os programas os programas de dupla graduação, e tem 14 organizações estudantis de enfermagem no campus. Aqui eu queria trazer um pouco os programas coordenados de dupla graduação, porque em Penn você pode fazer majors que sejam... Você pode escolher 2 majors da mesma escola, sem ter que passar por nenhum tipo de... 2 cursos da mesma escola, sem ter que passar por nenhum tipo de processo, que é o que eu estou fazendo. Estou fazendo Ciência Política e Economia, só que ambos são dentro da Escola de Ciências e Artes. Mas, se você quer fazer cursos que são interescolas, você ou tem que aplicar para algum programa coordenado, ou você aplica para um programa não coordenado. E aí você meio que pode escolher o que você quiser, porque não tem nenhum tipo de estrutura específica que você tem que seguir. Mas se você escolhe aplicar para um programa coordenado, aí sim são esses que estão aqui. Alguns deles você não pode aplicar quando você já está em Penn, você tem que aplicar quando você está entrando, como é o exemplo do Huntsman Program. Eu acredito que todos os outros você pode aplicar quando você está em Penn. Vale a pena checar, mas eu acredito que todos os outros você pode aplicar quando você já está em Penn. Então, bom, o primeiro Huntsman Program entre o College of Arts and Sciences e a Wharton. Você tem uma escolha de concentração na Wharton, que pode ser o que você quiser. Então, dentre aquelas que eu falei que tem 20 áreas que você pode estudar em Wharton, você escolhe qualquer uma delas. E é um curso personalizado no college, de International Studies, que é um um curso feito para esse programa, e uma pessoa que não está nele não vai tomar as mesmas aulas que você. Então, é bem estruturado nesse sentido, e você faz quase todas as suas aulas com as pessoas do programa. Eles também moram juntos no primeiro ano, o que acaba criando bastante uma comunidade, assim, entre as pessoas que fazem esse programa. E também você tem que focar em uma região e uma língua, e aí
fazer um intercâmbio para essa região, para se aprofundar também nesse sentido. Aí o segundo é o Jeremy Fisher Program in Management e Technology, que é entre a School of Engineering e Applied Sciences e Wharton. E aí você escolhe também os seus 2 cursos, você tem possibilidade de escolher o seu curso nas 2 escolas, então não é que nem o Huntsman que você tem que seguir um curso específico no college, não, aqui você pode escolher. E é o programa mais seletivo de Penn e também o que requer a maior quantidade de créditos para você se graduar. Então é um programa que demanda bastante, assim, para um tipo bem específico de pessoa, mas também é uma oportunidade muito, muito incrível, assim. Aí tem o de Nursing e Healthcare Management Program, que é entre a Nursing School e Wharton. Você também tem a possibilidade de escolher as concentrações nas 2 escolas. Aí o quarto é o Roy Indiana Vagelos Program in Life Sciences and Management, LSM, que é entre o College of Arts and Sciences e Wharton. E esse busca explorar as intersecções entre as ciências biológicas e business, então você escolhe um curso, algum dos cursos que classifique como ciência biológica no college, e aí uma concentração à sua escolha na Wharton. E o último programa que tem coordenado de Penn é o Vagelos Integrated Program in Energy Research, que também é bastante específico. Esse programa é entre o College of Arts and Sciences e a Escola de Engenharia. E aí você também tem que escolher cursos que estejam numa lista e tem que meio que combinar. Então, por exemplo, se você escolhe Química no college, você teria que fazer provavelmente Engenharia Química em Engineering. Então, o objetivo é você buscar as intersecções entre essas 2 escolas, mas com cursos similares. E focado na pesquisa de energia. Bom, agora eu queria entrar um pouco na cultura de Penn e tratar de algumas coisas que eu acho que são bem particulares da faculdade e que eu acho que é muito relevante para uma pessoa que está aplicando saber isso, porque às vezes quando você está olhando, pesquisando as faculdades, né, às vezes parece tudo muito igual. Eu acho que, para mim, pelo menos, isso é uma coisa que aconteceu bastante. E então eu queria só abordar algumas coisas que eu acho que ajudam a distinguir bastante Penn de outras faculdades. Bom, a primeira delas é a cultura pré-profissional, que é uma coisa muito, muito forte aqui em Penn. Então, o que significa ser muito pré-profissional, né? É que todas as pessoas, muitas das pessoas que estudam aqui têm um foco muito grande no trabalho que elas vão conseguir depois da faculdade e elas já começam a trabalhar nisso enquanto elas estão na universidade. Então, tem esse foco muito grande em começar a sua carreira o quanto antes. E principalmente na área de negócios, o que acaba acontecendo por conta da influência da Wharton, né, que é uma das melhores escolas de negócios do mundo. E então, por exemplo, em algumas coisas que eu trouxe para mostrar um pouco dessa cultura, é que enquanto, por exemplo, a maioria das universidades tem às vezes 3 clubes de consultoria, a Penn tem mais de 65 clubes de consultoria, consultoria de administração, né, estratégica, na maioria das vezes. Então, isso é algo que é muito forte aqui na universidade. Penn também tem mais de 150 organizações estudantis pré-profissionais e 90% dos alunos já saem da faculdade direto com um emprego full-time. Também tem, além dos clubes de consultoria, né, alguns outros exemplos de clubes pré-profissionais, são aqueles focados em empreendedorismo, investimentos, finanças, etc. E eu acho que essa cultura pré-profissional acaba fazendo com que Penn seja um ambiente de alta competitividade, mas eu acho que essa competitividade não é tanto entre as pessoas, mas com você mesmo. Então, você vê que muita gente tem essa questão de buscar um estágio de peso já logo no primeiro ano, e isso também acaba te incentivando a fazer isso, o que, no meu ver, não é uma coisa negativa, porque eu acho que eu talvez não teria feito um estágio no meu primeiro ano se eu não estivesse em um ambiente onde todo mundo tivesse essa ambição e já estivesse buscando isso, mas claro que depende um pouco da pessoa que você é, assim, então é uma coisa importante de ter em mente quando você está considerando aplicar para a Penn. Também queria mencionar um pouco a relevância do Career Services, que é o serviço de carreira aqui na universidade. É um centro de ajuda para os alunos que faz revisão de currículo, preparação para entrevista, orientação de carreira, etc. Eu já usei todos esses serviços que eu listei aqui e realmente acho que é uma coisa muito diferenciada, assim, até em relação a outras universidades muito boas que eu já conversei com amigos meus que estudam lá, e o apoio que Penn dá nesse sentido é muito forte. Então você pode fazer esses appointments com pessoas do Career Services para ajudar em qualquer um desses âmbitos e eles realmente vão te dar recomendações muito boas, até se você está meio perdido em termos de onde você quer ir, o que você quer fazer da sua vida, assim, eu acho que eles dão um apoio muito
muito forte nesse sentido, e é um exemplo também de um recurso que Penn até paga para a gente ter, e outras universidades que pessoas que conversei nem sabiam que existia, é o Resume Worded, que te ajuda a você montar o seu resume perfeitamente, assim, apropriado para uma descrição de trabalho específica. Então, você cola a descrição de trabalho, cola o seu resume e ele te dá recomendações do que fazer para adaptar o seu resume para aquela posição. Então, eu acho que isso é tipo só um dos exemplos de todos os recursos que o Career Services tem. Eles também têm vários eventos acontecendo todo dia, assim, tem, assim, às vezes 10 eventos por dia acontecendo, com recrutadores, com próprias pessoas do serviço de carreiras que vão te dar orientação de como buscar estágios. Então, eu acho que o apoio vindo disso acaba até contribuindo para essa cultura pré-profissional de Penn. E aqui eu também coloquei alguns dos principais empregadores para quando as pessoas, tanto no summer e quando as pessoas saem da faculdade, realmente. E só para esclarecer, não sei se todo mundo sabe disso, mas quando eu digo summer, é porque grande parte das pessoas que estudam nos Estados Unidos trabalham, né? Como elas têm muito tempo, assim, nesse período de verão, para eles aqui, né, que são férias, muitas pessoas acabam buscando trabalhos, e isso é uma coisa principalmente forte em Penn, que as pessoas já buscam ter um trabalho muito bom desde o primeiro ano, nesse período de summer, e várias empresas oferecem programas assim, então é muito legal, e eu acho que Penn te ajuda a tomar vantagem disso de uma forma muito boa. Bom, outro aspecto da cultura de Penn que eu acho legal enfatizar é o work hard, play hard, que eles falam, que basicamente trabalha muito e se divirta muito, que aqui as pessoas, eu acho que muita gente, às vezes, quando vê uma universidade que é forte academicamente, acaba tendo essa concepção de que todo mundo estuda e que as pessoas não saem tanto, mas eu acho que isso não é o caso aqui em Penn, é conhecida como a Fun Ivy, assim, porque realmente as pessoas fazem muito dos dois, e isso acaba criando um ambiente que é muito divertido, mas ao mesmo tempo tem muita coisa acontecendo sempre. Então tem vários momentos assim, que tanto eu quanto amigos meus aqui, você acaba se sentindo um pouco acuado, porque é muita coisa acontecendo e às vezes você não sabe o que priorizar. Então, ao longo da sua carreira universitária, você vai aprendendo a dizer não para as pessoas e realmente priorizar aquilo que você tem vontade de fazer e não só o que todo mundo está fazendo. Mas eu acho que no começo é uma coisa que acaba sendo bastante, assim, chamativa sobre Penn. Também queria comentar que a vida social gira em grande parte em torno das fraternidades e sororidades, só que, no entanto, somente 30% da comunidade faz parte diretamente de vida grega. Então, eu vou explicar um pouco isso também, porque eu acho que nem todo mundo sabe, mas, basicamente, vida grega significa sororidades e fraternidades. E o que é isso, né? Fraternidades são organizações de meninos e sororidades de meninas, que é uma coisa muito comum aqui nos Estados Unidos. Elas são organizações nacionais que têm capítulos em cada uma das universidades. Então, você tem um órgão nacional que tem as suas unidades em cada uma das universidades. E aí você tem uma casa onde as pessoas que fazem parte desse grupo moram, você tem todo um processo seletivo para entrar, e são organizações, assim, muito sociais, então as fraternidades, né, que são as de meninos, fazem festas, e as de meninas elas vão para as festas, mas elas não fazem, e tem muitos eventos também relacionados à filantropia. Então, cada uma das fraternidades e sororidades tem a sua própria causa filantrópica que elas contribuem para, e aí acaba gerando um pouco em torno disso também. E é uma comunidade que você acaba tendo um pouco assim para a vida. Muitas pessoas até acabam se identificando quando você vai aplicar para um trabalho com a sororidade que você fez parte. Então, quando você vai entrar, eles também enfatizam esse ponto positivo de ser uma comunidade que você vai ter até para um suporte profissional no futuro. Então é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo você não precisa entrar para aproveitar a vida social em Penn, até porque somente 30% faz parte, e você consegue também ir para vários dos eventos que são promovidos pela vida grega, mesmo se você não está diretamente envolvido em uma sororidade ou fraternidade. Mas eu acho que é uma coisa relevante assim de se mencionar. E também queria dizer que tem muitas opções para se divertir, tanto no campus quanto fora, e que você não necessariamente precisa estar nessas organizações.
E aí eu também queria dizer que por mais que Penn tenha essa pegada bastante social, assim, e que muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas aqui gosta bastante de sair e tudo mais, eu acho que tem um lugar em Penn para todos, e só é necessário uma disposição para explorar e se manter fiel aos seus interesses e personalidade. Então, eu acho que uma coisa muito importante é quando você chegar aqui não sentir que você tem que mudar só para se enquadrar em um certo perfil, porque eu acho que se você explora além do que da superfície, assim, eu acho que tem muitas comunidades diferentes e tem muita gente que tem, assim, os interesses mais diversos e você consegue achar as suas pessoas e o lugar onde você gosta de ficar na faculdade. Então, eu só coloquei alguns exemplos aqui, que Penn tem mais de 1.100 organizações estudantis registradas, então você consegue achar muitos e muitos interesses dentro disso, e 113 países representados por estudantes internacionais, entre outros indicadores de diversidade, mas coloquei esses dois aqui. Então, eu acho que realmente dá para qualquer pessoa encontrar o seu lugar em Penn, contanto que você seja disposto a explorar. Agora eu queria contar um pouquinho sobre a minha experiência. Então, sobre o meu envolvimento extracurricular, eu estou no Words and Latino Consulting Committee, que é o comitê de consultoria da da maior organização dos latinos em Penn. E aí agora a gente está trabalhando num projeto com o CEO da ONG Teto, que talvez vocês devam conhecer, mas está sendo uma experiência muito legal para mim, porque eu nunca tinha feito coisas relacionadas à consultoria anteriormente, então está sendo uma experiência muito legal. Eu também estou no Grêmio Estudantil, que aqui a gente chama de Class Board. Eu sou a representante eleita do college, né, da minha escola específica. E essa acho que é a minha atividade mais significativa, assim, é que eu passo mais tempo. E a gente organiza eventos para turma que tem o objetivo de unir todo mundo e também cultivar o espírito da escola. Eu também estou no Model United Nations Team, então acho que vocês também provavelmente sabem o que é Model UN. Eu sou do time que viaja representando o PEN em conferências de Model UN. Eu também sou uma das mediadoras ou chairs, né, na Conferência MOON para estudantes do ensino médio de PEN, então a conferência que PEN faz para estudantes do ensino médio dos Estados Unidos e internacionais. Também estou no Penn Policy Consulting Group, que também é um clube de consultoria, mas faz consultoria relacionado à política. Então, a gente faz tanto para pessoas que estão em Washington, então trabalhando no governo federal. A gente fez um projeto com o senador recentemente, e também para organizações intergovernamentais. Então, antes de eu entrar no clube, também teve eles fizeram um projeto no qual eles produziram um relatório do papel de mídias sociais em movimentos de direitos humanos para a ONU. Então, acho que isso foi o que mais me motivou a entrar, assim, nessa organização, ter contato com pessoas muito, muito importantes, né, no cenário, tanto da política nacional dos Estados Unidos como internacional. Eu também estou no Ski Club e numa sororidade que chama Sigma Delta Tau, e no Pan Brazil Club, que não é realmente um clube, assim, se chama Pan Brazil Club, mas a gente é mais uma comunidade um pouco mais informal, assim, porque os brasileiros aqui são bem unidos, então é um pessoal que é mais amigo, assim, então eu acho que e por isso que a gente não se consolida tanto como um clube formal, assim, mas tecnicamente existe o Pan Brazil Club. E também sou embaixadora de uma startup fundada por ex-alunos de Penn. E aqui eu só coloquei algumas fotinhos, e esse, por exemplo, aqui é um evento que eu organizei de comidas tradicionais, que foi bem legal, como parte do Class Board. Aqui eu coloquei algumas das oportunidades que eu achei que eu tive no meu primeiro ano nas minhas aulas, porque eu acho que muito do que vocês podem tá achando no site, assim, são oportunidades que você ganha através de programas específicos, mas eu acho que você tem muito a ganhar também somente com as aulas. Então, eu estou fazendo uma aula esse semestre que é Management 101, que é uma aula básica, assim, de gestão, e nela a gente tem conversa com administradores de destaque toda semana, que vem falar sobre alguma coisa relacionada ao tópico daquela semana. Então, por exemplo, a gente recebeu o CEO do Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras de startup do mundo, o CFO da Costco, que é uma das maiores redes de supermercado também,
Então, vem pessoas muito boas, assim, para falar, e a maioria delas que vêm são pessoas que estudaram em Penn, por isso que eles conseguem ter esse contato. E também tem uma outra oportunidade dentro dessa aula de management que chama Mini Projects, que é basicamente também um projeto que você faz consultoria para uma grande empresa ao longo do semestre, e tem tópicos diferentes, assim, e você já tem essa oportunidade de fazer isso com essa aula. E essa é uma aula também, assim, bem básica, tem várias pessoas que estão no primeiro ano que estão fazendo, então você já ganha essas oportunidades de, assim, mão na massa desde o seu primeiro ano da faculdade, o que eu acho que é também uma coisa que chama atenção, assim, de Penn. Tem uma aula que eu fiz também de astronomia, que eu gostei muito, que também é uma aula básica, só que a gente já teve a oportunidade de fazer 2 observações com um telescópio, uma para ver um asteroide, a outra para ver estrelas também. É um telescópio lá especial, que está no topo de um prédio aqui de Penn, e eu achei que foi uma experiência muito legal, assim. Eu acho que isso também mostra um pouco das vantagens de você ter esse currículo Liberal Arts, que te dá a oportunidade de fazer aulas fora do seu curso, né? E aproveitar oportunidades como essa também. É, e nas minhas aulas de ciência política, a gente também, toda a aula de ciência política que eu fiz até agora, pelo menos em uma das aulas, o professor chamou alguma pessoa que era muito especialista naquele tópico, ou de algum tópico que a gente estava abordando naquela semana especificamente, pessoas que têm livros publicados super famosas vieram falar, assim. Então, eu acho que é uma oportunidade muito legal também, que você acaba ganhando somente por fazer uma aula. Eu coloquei alguns recursos aqui, que não todos eu usei, mas eu acho que são relevantes, assim, de comentar. Tem o Weingarten Center, que é um centro de tutoring de Penn, então, tipo, ajuda acadêmica com aulas. Eu usei isso para aula de matemática, que foi bem difícil aqui. Aí também tem o CAPS, que é um Counseling Psychological Services, que é o serviço de Penn que oferece terapia, entre outros serviços de apoio psicológico, que também dá para você obter esse apoio, caso você precise. Também tem o Women's Center, que faz vários eventos, e também é um lugar que você pode só ir para ficar lá, se você quiser, porque é uma casa física. E tem o Kelly Writers House, que é um recurso que me ajudou muito, assim, porque eles revisam qualquer tipo de escrita que você queira apresentar para eles. Eu já pedi ajuda para eles com applications que eu queria fazer, então, tipo, para programas ou fellowships até fora de Penn, e eles me ajudaram com isso, ou trabalhos que você tem para alguma aula. Então, você pode mandar para eles, eles revisam e te dão feedback, ou você faz uma reunião com uma pessoa para discutir ideias. Então, eu acho que é um recurso muito interessante também para que o Penn oferece. Aqui também coloquei algumas das oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional que eu tive na universidade. Uma delas, a primeira delas é a Global Career Week da Perry Roadhouse. A Perry Roadhouse é uma casa aqui em Penn que recebe pessoas para falar sobre questões internacionais toda semana, praticamente. E são pessoas muito renomadas, assim. Eu já fui em um que era com a primeira mulher presidente de um país da África. Teve um que foi também com o embaixador da Ucrânia, embaixador da Ucrânia nos Estados Unidos, que é esse aqui que eu até coloquei a foto, e ele veio, assim, logo, assim, um mês, praticamente, depois de ter estourado a guerra, então foi uma coisa também muito interessante de ouvir, assim, dessa pessoa falando sobre isso. E aí, também, no Perry Roadhouse, que eu estava comentando, do Global Career Week, é uma semana que você tem vários eventos relacionados a seguir uma carreira internacional ou dentro da política dos Estados Unidos. E aí que eles trouxeram também várias pessoas para falar sobre isso, e eu acho que é uma oportunidade muito legal, tanto para você aprender sobre o que tem, sobre as possibilidades, tanto para diretamente conversar com alguém, talvez conseguir um estágio ou alguma coisa do tipo. Também tem a conferência de carreiras do Wharton Latino, que é aquela organização que eu mencionei anteriormente, que também vieram vários empregadores super conhecidos, e eles mandam o seu currículo para eles, e também você tem a oportunidade de fazer perguntas, e são os recrutadores mesmo, então você já ganha esse head start, assim, de já conhecê-los. Também tem as feiras de carreira que são promovidas pelo próprio Career Services, que aí tem várias de várias indústrias diferentes, não tem só, por exemplo,
feira de carreiras em administração, não, tem uma que é só para ciências biológicas e que vem vários institutos de pesquisa ou coisas, também hospitais e coisas relacionadas, então não tem só uma feira para algum interesse, mas é bem abrangente. Eu acho que uma coisa também muito interessante de Penn é a rede de alumni, então você tem acesso a várias pessoas que se graduaram da faculdade e você consegue contatá-las diretamente por um site que você entra lá e tem informação de contato. E isso foi muito valioso para mim, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena explorar, porque eu tenho interesse, talvez, em trabalhar na ONU, e aí eu achei uma mulher que ela era diplomata representava Bahamas na Assembleia Geral, e aí eu conversei com ela, porque ela tinha estudado em Penn, e ela foi super receptiva, e depois ela me passou o contato da pessoa que representava o Brasil na Assembleia Geral, então, e assim foi indo, sabe? Então eu acho que é algo definitivamente muito bom para você tomar vantagem, porque tem pessoas muito incríveis lá e elas estão geralmente muito abertas a conversar com você ou até servir como possíveis mentores. E aí também eu acho que uma coisa que é muito interessante no geral são os eventos com convidados de peso em ocupações diversas. Então eu comentei da Perry Roadhouse, mas também a gente teve aqui embaixo um outro exemplo, foi a conversa que a gente teve com o CEO do BTG Pactual, que veio até aqui, porque ele estudou em Wharton também. Aí algumas outras oportunidades que eu acho que são mais relacionadas a desenvolvimento pessoal, mas que também eu gostei muito, foi a conferência TEDxPen, que vem várias pessoas, também várias pessoas de diversas ocupações e com histórias de vida super interessantes falar sobre algum tópico específico, né, naquela vibe TED Talks, para quem já viu, e eu gostei muito de ter conseguido ir em um pessoalmente, porque acontece aqui no campus de Penn, então eu acho que é uma oportunidade muito legal. E também tem várias peças e apresentações estudantis no Performing Arts Center da Filadélfia, que também eu já fui assistir, eu acho que são oportunidades muito legais. E aqui eu coloquei alguns outros programas de Penn que me interessam muito. Um deles é o Penn Abroad, que é basicamente o centro onde estão concentradas todas as oportunidades de você estudar fora, tanto se é para um programa de intercâmbio no summer, como um programa no meio do semestre, e você tem várias localizações que você pode ir, e é realmente muito diverso nesse sentido. O Penn tem parceria com universidades em todos os continentes, então você consegue ter essa experiência. E também tem o Global Research Internship Program, que é esse programa de estágio e pesquisa global, que é no período do verão que você pode fazer. Também eu tenho uma amiga que foi para Singapura semestre passado por esse programa e amou a experiência dela, trabalhou numa startup de tecnologia de saúde. Então, eu também é uma oportunidade muito legal. E Penn em Washington, que também é uma coisa que eu quero fazer, que você passa 6 meses em uma embaixada de Penn em Washington, DC, fazendo algumas aulas específicas e aprendendo com professores de Penn e também com pessoas da rede de alumni, né, de ex-alunos que hoje em dia trabalham em Washington e que vêm falar. Então, também é uma oportunidade muito legal para quem tem interesse em políticas públicas. E por fim, eu acho que no final, a razão principal para você escolher ir para uma faculdade ou o motivo pelo qual você mais gosta de onde você foi são as pessoas. Então, eu coloquei aqui algumas fotos com algumas das minhas pessoas favoritas. E eu acho que realmente a maior dica que eu tenho assim é conversar com pessoas das faculdades, ver se vocês acham que elas têm uma vibe parecida com você, se você se identifica com elas e se você percebe a comunidade como um lugar onde você poderia ser feliz e gostar de estar na faculdade. Então eu acho que isso é a principal coisa. Para mim, eu sou muito grata pelas pessoas que eu conheci nesses últimos anos e são realmente assim pessoas incríveis, muito inspiradoras. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de Penn também. Às vezes você está conversando casualmente com alguém e ela menciona que ela tem uma patente de um produto que foi vendido para a NASA, assim. Um exemplo real, isso. Então, eu acho que é uma coisa muito doida, assim, mas que também acaba te inspirando muito e fazendo com que você queira crescer, tanto pessoalmente como profissionalmente. E aqui, só para explicar também essa parede aqui, com essas mini fotos aqui, no meu primeiro ano, eu e a minha colega de quarto, todo mundo que entrava no nosso quarto, a gente tirava uma foto das pessoas com uma plaquinha. E aí a gente acabou montando essa parede, mas é isso, eu acho que é basicamente isso que eu tenho para... Ah, não, processo de preparação, mas enfim, sobre PEN é basicamente isso.
Tá, e aí bom, só comentando um pouquinho, né, do meu processo de preparação, sobre perfil acadêmico, eu estava no top 5% da minha turma. Para o SAT, uma coisa que me ajudou muito foi o curso de preparação daqui para fora, porque eu não tive, na minha escola não era uma escola americana, eu usei um colégio espanhol. Então, não tinha muito essa preparação, tanto para ir para fora quanto para a SAT, então foi uma coisa que me ajudou muito. Mas uma coisa que a minha escola me ajudou foi o IB, que é um programa também no ensino médio internacional, que eu acho que foi tanto bom para o meu desenvolvimento, como para na hora que eu estava aplicando. Sobre as minhas atividades extracurriculares, eu fundei o Clube Moon da minha escola e também presidi depois. E a gente chegou a realizar debates internacionais na pandemia, online. Também fui fundadora e presidente da Comissão de Saúde Mental da minha escola. Eu tive prêmios em um curso de verão que eu fiz em Oxford, prêmios em conferências Model UN também. Eu fui diretora de parcerias da ONG Garotos pelo Mundo, que foi uma oportunidade que eu só fiquei sabendo por causa daqui para fora, porque era de uma menina que também estava fazendo consultoria com eles, que tinha criado, e aí eu fiquei sabendo da oportunidade e fui participar, o que foi uma coisa muito, muito legal. Eu fui campeã junto com um time de um concurso espacial internacional, e aí a gente ganhou uma estadia espacial em Madrid uma estadia em Madrid, no qual a gente visitou centros de pesquisa espacial como prêmio, e eu fiz futebol por 6 anos. Tá, e a parte das redações foi a parte mais difícil, assim, da minha application, porque eu não estava acostumada a escrever dessa forma, como acho que a maioria de vocês assistindo também não estão, não é uma coisa que a gente pratica tanto na escola, no ensino médio no Brasil, então eu acho que, nesse sentido, o programa de escrita daqui para fora fez uma diferença muito grande e me ajudou bastante a conseguir sintetizar as coisas que eu estava querendo expressar de uma forma que fosse adequada à application. E a minha dica para application no geral é buscar criar um perfil coerente, no qual a parte acadêmica, as redações, atividades extracurriculares e cartas de recomendação dos professores contam a história da mesma pessoa, porém enfatizando pontos diferentes. Então, eu acho que tentar criar essa coerência e passar uma ideia de você bem genuína, assim, é muito importante. E isso não significa que você tem que só fazer coisas que têm a ver com o seu curso, ou só ter um tipo de interesse, porque nem é isso que eles valorizam, mas dá para perceber que tudo tá falando da mesma pessoa. Então, eu acho que é isso. Obrigada por ouvirem, e se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que eu vou começar pelas que estão na parte de Q&A, mas se vocês também quiserem enviar mais perguntas por lá, podem enviar, que eu acho que vai dar tempo, porque a gente ainda tem alguns minutos, e novamente aqui estão as minhas informações de contato, caso vocês queiram conversar mais depois. Mas vou começar respondendo aqui. A primeira pessoa: apliquei Early Decision para Wharton, mas sempre pensei em engenharia também. É possível fazer um Uncoordinated Dual Major com Wharton e CIS? Sim, é possível. E você também pode aplicar para o MNT, que é aquele programa coordenado, porque o MNT aceita applications depois do primeiro ano. Você não precisa necessariamente entrar no programa quando você entra em PEN. É muito competitivo, então caso você tenha esse interesse, eu já te aconselharia a ir conversando com pessoas da MNT, aí aprendendo sobre o programa, para você ter o que escrever nessa redação para transferência, não transferência, né, mas, enfim, fazer o dual degree. Mas eu definitivamente recomendaria se é um interesse. Mas se você não quiser ir para o MNT, tem como sim fazer uncoordinated. E se você está em Wharton, é sempre mais fácil você declarar o de outra escola. É mais difícil quando você está em outra escola e você quer fazer uncoordinated com Wharton. Mas nesse caso eu acho que é relativamente simples. A segunda pergunta é: boa noite, você conseguiu algum tipo de bolsa para estudar na Pensilvânia? Então, eu não apliquei para bolsa e eu não sei ao certo como funciona o processo. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui em Penn têm bolsa, inclusive brasileiros, têm 100%, mas infelizmente, eu não conheço tanto desse processo, mas com certeza daqui para fora conseguiria te ajudar nesse sentido. Tá. Perguntaram aqui quais foram as suas HL e SL do IB, então isso para quem não sabe, são matérias higher level e standard level. Eu tive que fazer o que a minha escola meio que me proporcionou, porque como o meu ano foi o terceiro ano a se formar na minha escola com a IB, a gente não tinha tanta flexibilidade para escolher tanto as matérias quanto o nível. Então, as que eu fiz foram as high level, eu fiz as 3 línguas, então português, espanhol e inglês, sendo que português eu fiz como língua A, e standard level eu fiz history, matemática, biologia standard, eu escolhi biologia.
Mas eu acho que isso também não tem, assim, para os Estados Unidos não tem tanto peso quanto para a Europa, assim, a matéria que você tem HR. Eu acho que é só importante você ter uma nota boa. Ah, sim, eu fui bem no IB. Então, aqui. É, Você considera que o IB foi um diferencial no seu processo seletivo de application? Eu acho que, por um lado, sim, mas eu também acho que você não precisa disso para entrar. Eu conheço, assim, muitas pessoas que entraram sem IB, conheço pessoas que entraram com notas do IB que não eram, assim, extremamente altas. É, extremamente altas que eu digo seria, tipo, 40 a mais, assim. Eu acho que tem pessoas que eu conheço que entraram com 37, 38. Então, eu acho que é uma coisa que, sim, faz diferença, principalmente se você não tá mandando o SAT ou um ACT. Eu acho que, nesse sentido, é, pode ser que ajude mais, mas aí também é uma parte um pouco estratégica que eu não saberia responder exatamente. Mas eu acho que sempre ajuda, porém não é essencial. Vou ver aqui as outras perguntas. Quais dicas eu daria para as redações específicas de PEN? Bom, eu acho que as redações esse ano é por que você quer fazer o curso e como você vai explorar isso em PEN, né? Ou acho que só como você vai explorar isso em PEN e como você vai explorar a comunidade, né? Tá, então o que eu diria para essas duas redações é você saber muito bem as oportunidades que PEN oferece, principalmente as que têm relação com o seu curso. E poder fazer uma conexão pessoal com essas oportunidades e com as coisas que você já fez. Então, eu acho que a maneira como você faz isso ajuda a criar aquela imagem coerente que eu tinha mencionado anteriormente. É, então, tentar ver se tem aspectos da sua personalidade que são muito relacionados com aquela oportunidade específica, se tem coisas que você já fez, se você tem motivos muito bons para querer fazer aquilo. Eu diria também enfatizar programas e oportunidades que você não encontraria em outras universidades. Tentar fazer o mais específico possível para PEN. E você consegue, porque tem muitas coisas que, como eu já até mostrei na apresentação, tem muitas coisas que tem em PEN que não tem em outras universidades. Então, acho que enfatizar isso é uma coisa muito interessante. E eu diria também, se você não quer aplicar para business school, se você quer aplicar para as outras escolas, não fala tanto da business school, sabe? Porque por mais que o Wharton seja um ponto atrativo, assim, eles não querem só pessoas que estão interessadas nisso, eles querem ter uma classe holística, né? Então, eu focaria, se você não está aplicando para business school, em falar das oportunidades relacionadas à escola que você está aplicando. E sobre comunidade, eu diria para explorar o Pen Clubs, que é o site onde tem todos os clubes de Pen, encontrar alguns que você acha que chamariam bastante a sua atenção. Se você até conseguir entrar em contato com pessoas desse clube e aí mencionar que você conversou com essa pessoa na S, eu acho também uma coisa muito boa, porque eles veem que você realmente foi atrás, que você buscou saber e que aquilo te chamou de uma forma muito especial, assim. Então, eu acho que tentar conversar com pessoas que fazem parte das comunidades que você quer também fazer parte, olhar o Pen Clubs e ver também se tem alguma outra iniciativa específica de Pen ou grupo de Pen mais oficial assim da faculdade que você tem interesse. Isso dá para ver pelo site University Life. Aqui teve uma outra pergunta. Tem alguma coisa que você não gosta em Pen? A primeira coisa que eu não gosto é o clima, porque às vezes fica muito frio. Penn tá na East Coast. Agora tá muito bom esse semestre, surpreendentemente o clima ficou muito bom. É, mas eu diria que isso é uma coisa que eu não gosto. Mas, no geral, assim, eu gosto muito de Penn, mas como eu disse anteriormente, tem momentos que é, é difícil você estar aqui, assim. Eu acho que é uma universidade que requer muito de você e que é muito importante você, aquilo que eu falei, de se manter fiel aos seus interesses e à pessoa que você era antes daqui, porque é fácil de se perder. Tem muita gente que, assim, que quer cultivar um perfil específico aqui e acaba fazendo coisas que não são tanto o que ela gosta, só para impressionar ou para mostrar que sai muito, essas coisas. Então, eu acho que isso acaba sendo uma coisa um pouco negativa quando você entra um pouco nisso. Eu acho que isso até aconteceu um pouco comigo. Então, nesse momento, foi um ponto que eu não gostava tanto de Pen. Mas eu acho que a partir do momento em que você encontra as pessoas que você gosta muito de passar tempo com, que você encontra as oportunidades que fazem muito sentido para você, e aí você começa a se envolver com os clubes que também cultivam os seus interesses e a sua personalidade, eu acho que você acaba gostando muito da universidade. Então, eu acho que eu diria que essa é a minha resposta. E uma coisa também que eu acho que
acaba sendo um pouco negativa, assim, para algumas pessoas, é que muita gente aqui, tipo, não admite quando tá passando por algum problema, ou coisa do tipo, então a pessoa vai sempre parecer que ela tá tudo bem com ela, que tá todo mundo super bem, indo super bem nas aulas, saindo, conseguindo manter um equilíbrio entre tudo, mas na verdade não está, então eu acho que é só importante você ter consciência disso e sempre tentar dar o seu melhor, mas tendo noção de que, assim, se você está se sentindo mal, com certeza você não é o único e também tem recursos para os quais você pode recorrer, assim. Então, eu diria que é isso. Para quais outras universidades que você aplicou? Eu apliquei para muitas universidades, eu apliquei para, tipo, 17 universidades. E só para, enfim, dar um contexto maior, eu estava decidindo entre Duke e Penn. E aí eu acabei escolhendo vir para Penn, principalmente por, assim, as pessoas que eu conversei e como eu achei que eu ia me enquadrar na faculdade, e também por o Penn ter esse foco grande em business, e eu queria um pouco isso também. Por ter, tipo, uma business school, né? Que a maioria das universidades não tem uma business school no nível de graduação, só tem para pós-graduação. Então, o fato que Penn tinha no nível de graduação, eu achei que seria uma oportunidade muito legal para mim. Então, é isso, eu acho. Só tem algumas perguntas sobre a SAT aqui, eu só queria também falar sobre, tipo, o método de estudo que eu utilizei para obter. Eu tive uma nota muito boa na SAT, assim, considerada competitiva para entrar em uma faculdade como o Penn. E eu tive também uma melhor, assim, eu fiz a SAT algumas vezes e o que me ajudou muito, assim, para obter essa nota foi o curso daqui para fora, porque acho que cobriu muito material que eu não tinha aprendido na escola ou que às vezes precisava de um reforço e fazer muito simulado. Então, praticar muito e ter um método de estudo, assim, regrado. Eu diria que é bem importante. E acho que é isso. Mais alguma pergunta? Tá, acho que já não tem mais nenhuma pergunta, então eu vou encerrar por aqui. E só lembrando que também, se vocês quiserem. Tá, só teve mais uma pergunta. Vou responder essa aqui então, como a última. Quais foram os honors que você usou na application? Eu acho que eu usei, na verdade, é que alguns deles eu usei como atividades extracurriculares. Então, por exemplo, o concurso espacial que eu falei anteriormente, eu usei como uma atividade extracurricular mesmo, porque como eu tive essa parte de ir para a Espanha e aprender muito sobre, tipo, exploração espacial lá, eu usei como uma extracurricular. Mas acho que honors eu usei os prêmios que eu tinha ganhado em MUN Conferences, então acho que eu tinha, tipo, uns 3. E aí eu usei todos esses como honors. Eu usei os prêmios que eu ganhei em Oxford, porque o que eu coloquei como atividade era o curso em si, e aí os prêmios que eu ganhei no curso, eu coloquei como meus honors. E a Olimpíada de Matemática também. Foi basicamente isso. Então acho que agora encerramos. E é isso, como eu tinha dito, eu coloquei meu contato aqui, então se vocês tiverem alguma outra pergunta, quiserem conversar mais sobre PEN, estou super disposta a responder. E é isso, podem me contatar por qualquer um dos métodos. E é isso, muito obrigada por virem.